Bom, o Márcio, né, disse que queria conversar. Aí, poxa, eu resolvi trazer também os titulares do AM que estão aqui na viagem com a gente. Ok. Né? Aqui, à minha esquerda, tem o comandante Eduardo Luiz, que é o comandante do 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque. Ele foi designado comandante do CIAM, onde ele vai formar os novos aviadores e também as praças, né, os mecânicos, controlador de voo. E achei que era importante ele vir aqui conhecer o capitão, já que o esquadrão dele não opera pousando e decolando desse navio, né, só distante, para contribuir com a missão dele. Mas ele ataca bastante esse navio, viu? À minha direita aqui o capitão Fragata Irvaldo, comandante do esquadrão de instrução, que está com os alunos formando lá no CAAV. O comandante Vilela é o comandante do HA, do Lynx, do ar do Lynx, que embarca nas fragatas. A fragata suspende amanhã, né? Sim, senhor. Então eu trouxe ele para cá, ele está ajudando a gente também para revisar o manual do navio, tem uma experiência boa. Hoje Rodrigo Fernandes, do H1, do Esquilo e do H-17, do helicóptero Antártico. Ele assumiu o comando agora em julho e me trouxe aqui para bordo no Esquilo. E o comandante do Lynx é o comandante do H2, do Super Cougar, que está aí com 2 aeronaves da comissão. O comandante Maffei deve embarcar amanhã, que é o comandante do HS. Se ele tivesse embarcado antes, estaria com todos os 6 comandantes de unidade aérea aqui. E o núcleo de implantação do esquadrão Quebec e Acoro, que é o Scanigo, é o encarregado do núcleo, o comandante Estrela, ele está lá em São Pedro Aldeia. Então, feitas as apresentações, estamos em condições de conversar com vocês. Vamos começar então. Por que você não dá pra gente uma pincelada sobre o status atual da aviação naval, aquilo que está encaminhando, né, e o que devem ser os próximos tópicos interessantes a materializar nos próximos meses, para a gente ficar atento? Bom, a aviação naval é mais do que a Força Aeronaval. Nós somos um grande componente da aviação naval, mas temos a aviação naval também fora de São Pedro da Aldeia. Como eu sou comandante da Força, nesse momento vamos falar dos projetos, o que está acontecendo com a Força Aeronaval. Então, a curto prazo, a gente deve estar recebendo do Esquadrão H2 os helicópteros operacionais Super Cougar. Foi aquele que fez o lançamento do míssil Exocet pelo consórcio, como um requisito para a certificação, né, do H-15 Bravo. E a gente deve ter até o final do ano também, receber alguns aviões da modernização da Embraer que estão faltando. Certo, Eduardo? Tudo indica que vamos receber os 2 aviões até o final do ano. Nós estamos aguardando para ver a situação de um 5º Lynx. A DRM está negociando isso. A previsão era receber o 5º helicóptero agora esse ano, mas pode ser que receba no ano que vem. E a nossa grande expectativa mesmo é com a entrega do hardware até o final do ano, em dezembro, talvez passe um pouquinho para o ano que vem, do Scanigo, né, que o comandante Black, o encarregado do grupo, está lá nos Estados Unidos gerenciando isso para a gente. Em tempo, você fala assim que as coisas podem ser entregues esse ano ou outro. Quando você fala entregue nos Estados Unidos, no caso dos... Não, entregue em São Pedro Aldeia. Em São Pedro Aldeia. Então, Posso fazer uma pergunta? Não teria sido uma grande oportunidade do comandante Rodrigo ter trazido, ao invés do Esquilo, o 135 para fazer o primeiro pouso a bordo no Atlântico? Não, o primeiro que eu digo, assim, tá bom, você já fez, mas não teria sido uma oportunidade da gente ver ele aqui a bordo no convôo do Atlântico? Olha, Padilha, a gente podia ter trazido, mas assim, ele está focado na missão Antártica. O helicóptero foi comprado para guarnecer o convés de voo dos navios vermelhos. Né? E nós estamos aí há um mês praticamente da saída. Então eu estou aí por começar a preparar os helicópteros, né? E prosseguir o treinamento dos pilotos. Eu tenho muita gente experiente lá, que já fez muito Antártica, mas com pouco tempo rodado no 135. Então ele está fazendo alguma qualificação do pessoal, ganhando experiência. E o que era necessário ser feito aqui, o Esquilo resolve, como tem sido esses dias aí. Então a ideia foi trazer o Esquilo. Tá bom. Guilherme. O senhor pode falar um pouquinho pra gente do marco aí que o HU2 atingiu ontem não, essa madrugada, fazendo o primeiro pouso do esquadrão com o ADN, e falar um pouquinho como é que está as próximas etapas, não só do HU2, com os demais esquadrões,
para começar a operar a bordo com o OVN? Bom, você sabe, né, ano passado o HS teve a possibilidade de fazer o pouso a bordo. A gente optou, alguns anos atrás, em dividir os esforços. O HS, que tem o Seahawk, voou, né, e aprendeu o OVN com o Black Hawk da FAB, com o 5º do 8º lá em Santa Maria, enquanto que o HU2 teve com o Exército lá em Taubaté, com o pessoal do Jaguar, né. E o HU2 ficou também especializado em fazer a parte de terra, já que a vocação dele é apoiar os fuzileiros e fazer principalmente nas operações anfíbias ou de inserção de tropa. Então ele pegou todo esse cabedal com o Exército. E o HS ficou mais com a parte de mar, por isso que o HS acabou vindo primeiro para bordo do navio. Acontece que esse ano a gente já precisa avançar mais. Então o comandante Domingos fez um planejamento, né, de dar em torno de 12 horas de voo por mês para acumular experiência, e estava previsto então na primeira oportunidade que o Atlântico saísse, a gente encaixasse esse pouso a bordo, né, o que acabou sendo feito ontem. Então agora o próximo passo é a gente solidificar isso, consolidar isso, porque não basta para ele só pousar e decolar do navio, ele tem que cumprir uma missão. Então eles estão fazendo, ele vai complementar depois aqui, mas eles estão fazendo fast rope, resgate no mar, enfim, todas as missões que ele já faz normalmente de dia, para que ele possa, a partir de um navio, fazê-las também à noite, assistidos pelos óculos, né? A tendência para o futuro, eu estava até conversando ontem, é que as unidades aéreas todas, quando tiverem equipamento preparado, a máquina preparada para voar com esse tipo de equipamento, todos eles vão transicionar para isso. A gente tem uma expectativa no futuro que o HI receba um helicóptero novo, a DER está trabalhando nisso, o Almirante Guerra deve ter boas informações para os senhores aí no futuro, mas a expectativa é que esse novo helicóptero seja preparado para isso. Então a gente já vai ter condições já no treinamento, rever talvez o currículo do curso, inserir, né, ainda que seja uma parte básica, né, deixando a parte operacional para os esquadrões operacionais, porque a gente tem que ter essa capacidade, né, em todos os esquadrões. O H já tem uma máquina já modernizada com essa capacidade, então a gente está esperando só ele fazer uma transição, porque o H ele teve um período muito duro. Ele fez uma modernização, quando tem que ceder a máquina, junto com o Líbano, ele também tinha que deixar a máquina pronta lá. Então, agora é o momento que o comandante geral está tendo, né, para poder fazer essa transição, consolidar os procedimentos, qualificar os mais novos, né. Eu até trazer uma notícia para os senhores, não sei se sabem, né? O esquadrão do comandante Vilela, ele foi agraciado com o troféu de extinção de segurança da aviação, o que muito nos orgulhou, porque ele está com um desafio grande de melhorar esse passivo do esquadrão, porque senão tem que se dedicar a essas duas atividades, como eu falei. E nesse momento que ele está com essa dificuldade, não com esse desafio, ele recebe um troféu de extinção de segurança, aumenta mais ainda a responsabilidade dele e dos demais, porque nós observamos, né, a DAERM, que entregou o prêmio, observou que eles estavam seguindo bem as normas de segurança. Então agora a responsabilidade é maior, né? Dar esse exemplo e mostrar que eles foram, que eles mereciam tal troféu. Legal. Ô Domingos, por favor, amplifica aí um pouquinho como é que está seu plano aí para avançar mais no OVN. Boa tarde a todos. Essa parte da qualificação operacional terrestre, ela é focada para a operação interiorizada, né, para dentro do terreno, como o Almirante falou, né, uma operação anfíbia, onde a gente tem necessidade de fazer infiltração ou exfiltração de tropa. Nós estamos nos qualificando, né, na operação por fast rope, rapel, maguire, voo de formatura, voo de assalto, todas as modalidades possíveis de serem empregadas para a inserção de tropa no terreno. E aí a fase, né, de consolidação dos conhecimentos combinou ontem com o pouso a bordo, que é uma das etapas para que a gente possa fazer essa infiltração operando de bordo, operando o navio, fazer a operação terrestre e retornar para o navio com segurança. Quantos pousos foram feitos ontem e quantos pilotos tiveram a oportunidade de experimentar o pouso de decolagem com óculos de visão noturna? Foram feitos 7 pousos e uma equipagem completa, qualificada. E aí os próximos passos são essa consolidação, passagem da experiência para as outras tripulações que estão também em fase de qualificação. Hoje o esquadrão conta com 5 oficiais e 6
praças, que são os fiéis, né, qualificados, em fase de ascensão operacional. Sendo que 2 deles são os instrutores de voo, que foram os oficiais que fizeram o pouso, e um fiel instrutor da parte de fiel, também qualificando os demais. Essa qualificação, só para concluir aqui, ela se deu por oportunidade. Tá? Por que acontece? Nós estamos no ambiente da vistoria de segurança de aviação. A Operação Poseidon vai começar amanhã. Né? E ano passado, quando eu era o CIPAERM e era da ERM também, nós participamos junto com a Força Aeronaval e com a Força de Superfície para homologar o navio no estágio 2 de operações aéreas assistida por oxigênio noturno. E os navios eles são classificados no nível de operação, né, e da classe de apoio. E nós não tínhamos nada estabelecido, nenhuma norma para a operação com oxigênio noturno. Então nós estudamos, juntamos com o Instituto de Engenharia Naval, buscamos com os colegas do Exército os critérios que eles tinham para homologar os aeródromos, as características da iluminação. Aí fizemos isso aqui no convés do navio exatamente 1 ano atrás, que culminou com o pouso do HS. E aí antes do HS pousar, né, nós entregamos a certificação do estágio 2 para o navio. E o navio em seguida já fez a VSA, já homologado. Então esse ano era importante que o navio também fizesse a sua VSA diurna, como vocês viram, com 3 aeronaves em voo, vários tipos de exercícios, fizesse a parte noturna e fizesse também a parte do AVM. Então a gente acabou casando um interesse nosso do HU2, de dar a vez para o HU2, com a honestidade que o navio tinha de ser vistoriado nessa capacidade, e a diretoria de aeronáutica e o CIPAERM que tinha que evidentemente fazer a vistoria. Então, por isso que foram só 7 pousos. Em uma nova oportunidade, que o navio sair novamente, a gente vai avançar com mais militares. Almirante, a doutrina de uso de oxigênio noturna, a Marinha usou 2 fontes diferentes, no caso a Força Aérea e o Exército, para trazer essa cultura para dentro. Só que essa informação veio para 2 unidades separadas. A gente vai ter uma doutrina única da Marinha, ou no futuro teremos uma doutrina única brasileira? Qual é a ideia de vocês? Não, a ideia é ter uma coisa única. Né? Nós tivemos aquela operação Capitão Kirk, né? Ricardo Kirk, lá no Exército, aproveitando essa iniciativa que nós tivemos na defesa, de ter o mesmo equipamento, né? Voando em unidades aéreas das 3 forças. Né? E o pessoal do HU2 esteve lá. Naturalmente, isso vai irradiar no sentido de padronizar. Né? A gente vai respeitar as características de cada um, porque a nossa operação aqui é no navio, o do Exército é no terreno, e a Força Aérea são nas suas bases. Então cada um vai ter a sua peculiaridade, mas o que tiver que ser padronizado e unificado vai ser. Complementa, por favor, aí, Denise. Porque nessa operação conjunta foram realizados voos de formatura e operações, né, com um helicóptero de cada força, onde foram feitas as infiltrações, exfiltrações. Então, buscando essa interoperabilidade e essa padronização entre as forças. E bem como na Marinha, né, existe já uma norma do Comando da Força Aeronaval, já padronizando todos os procedimentos a respeito dessas qualificações, OVM, e apenas as características das tarefas que são diferentes, né, como o Almirante colocou, a HU2 tem essa vocação de fazer a operação com a tropa, né, infiltrando no terreno. E o Esquadrão HS, já anti-submarino, anti-superfície, operando embarcado, mas sem essa característica de operar aprofundando no terreno. Então, por isso que as qualificações, os requisitos são diferentes, porém seguindo o mesmo padrão estabelecido pelo Comando da Força Aeronaval. O pessoal que fez o pouso nessa madrugada com a AVM é o mesmo pessoal que participou da operação de Tarquete? Foi a mesma equipagem? Isso, a mesma equipagem, porque a gente está concentrando os esforços para que eles, né, adquirem mais expertise a respeito dessas operações e possam aí operar com segurança, com calma e passar essa experiência para os mais modernos. Então vamos lá. Ontem, esses 7 pousos, usando o NVG que você mencionou, foi um piloto só que efetuou os 7 pousos, ou tanto 1P quanto 2P tiveram a oportunidade de efetuar o pouso? É apenas um 1P que conduz o pouso, porém é um trabalho de equipe. Até como eu mencionei aqui a respeito do fiel, né? A operação NVG, ela realmente é uma integração, a coordenação de cabine
é muito intensa e necessita, por conta da restrição do ângulo de visão, né, que o óculos, né, a característica natural dele, ele insere na operação, faz com que os 4 tripulantes, né, os 2 pilotos, mais os 2 fiéis, um de cada lado, participem intensamente. Então, apesar da resposta ser quem conduz o pouso é um P, eu diria que os 4 militares conduzem o pouso e fazem parte dessa qualificação. E na evolução, por exemplo, nesse caso, o 2P, que também é um piloto formado na aeronave, ele terá quando essa oportunidade? Ainda durante a Poseidon ou não? É só numa outra oportunidade, numa outra comissão, é que vocês iriam acrescentar um outro piloto para fazer o pouso? A tripulação está pronta. Uhum. As operações, né, tanto a VSA como a Poseidon, elas têm compromissos, né, têm tarefas, mas tendo oportunidade, nós vamos sim poder operar, mas isso fica de acordo com o planejamento da divisão da esquadra que está conduzindo, né, a Poseidon. Uhum. Mas a tripulação está pronta. Se surgir a oportunidade, a gente faz. E sim, tem previsão que assim que possível a gente trocar um P por 2P. E assim os fiéis também de porta, um para um lado e outro para o outro. Aqui tem a oportunidade de cada um fazer numa posição necessária a essa equipe. Ok. Almirante, infelizmente o comandante Maffei não está presente. Então a pergunta é com relação ao Seahawk, ao Esquadrão HS, que tem essa qualificação. Só que essa qualificação, ela tem um período, tem um prazo para o esquadrão mantê-la, né? Durante a Poseidon, o Esquadrão HS-1 ele vai utilizar essa oportunidade para manter a qualificação do pouso noturno com NBG? Ele está vindo com o helicóptero em condições, o pessoal dele que se qualificou um ano atrás e se mantém voando OVN, tem condições de fazer os pousos. É uma decisão única exclusiva do Almirante Salgueirinho, que vai ser o ZGT no momento, avaliando as prioridades dele. Porque você sabe, né, Padilha, ele tem compromissos aí de pouso das 3 forças. Sim. Né? Acontece que esse aqui é um navio aeródromo, multipropósito, as coisas acontecem aqui em paralelo. Então, às vezes dá para você fazer as coisas simultaneamente, lógico, não de dia e noite, mas digo assim, ter vários efeitos, né, numa mesma operação. Ele vai avaliar isso em função de como as coisas estão se desenrolando. Né? Mas assim, não tem problema nenhum, eles estão com capacidade para isso, estão preparados, querem fazer isso. Né? A casa do esquadrão de antissubmarino da Marinha é um navio aeródromo multipropósito, né? Assim como deles todos, por isso que eu fiz questão de trazê-los aqui na VSA, com todos eles aqui, né? Certo, Maffei, até os esquadrões de instruções de aviões estão aqui. Entendeu? Então a casa do aviador naval está no mar, está no navio aeródromo, ainda mais esse aqui, que tem vocação para atividade aérea, com o convés corrido de proa a popa, que tem sido a tônica dos nossos navios Capitânia, né, há mais de 60 anos. Desde Minas Gerais, o nosso Capitânia sempre foi um navio aeródromo com convés corrido de proa a popa, né, e naturalmente com a vocação para atividade aérea. Almirante, só perguntar para o Vilela. Vilela, eu queria que você falasse um pouquinho do ganho operacional do HA com relação ao Wide Links e a importância de ter uma aeronave dedicada à TAC, que é o Wide Links, no escolta do Nano Atlântico. Poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, o ganho operacional principal que a gente pode ver é a atualização dos sistemas. Né? A aeronave hoje ela tem disponibilidade de processamento de informações muito maior do que a gente tinha, do que o esquadrão dispunha no passado, com o processador tático que foi inserido. Então a apresentação e a compilação do quadro tático ficou muito mais simples para os pilotos. Como o Almirante muito bem disse, nós estamos passando por um momento de transição onde a transferência de experiência, principalmente os pilotos mais antigos, ela precisa ocorrer para que no futuro próximo nós consigamos evoluir com os oficiais mais jovens. Obviamente, a casa natural do esquadrão HA sempre foi o navio escolta e nós fazemos parte da nossa missão, é fazer parte do sistema de armas dos navios da esquadra. Obviamente, o ambiente que o esquadrão sempre operou foi o escolta, mas como muito bem disse, o Nano Atlântico continua sendo a nossa casa. A diferença é que nós acabamos embarcando muito mais nos escoltas porque os demais esquadrões que têm as mesmas possibilidades que o HA
não operam nos escoltas. Então, acabamos operando mais no escolta porque somos o esquadrão que tem essa capacidade de operar naquele nível. Então, exatamente como o HS e o HU2 vão fazer, né, com o H11, com o H15 Bravo, que o HS já faz hoje, estender a capacidade de sensores, realizar ataques além da linha do horizonte, com armamento da aeronave ou fazendo designação de alvos. Então esse é mais ou menos o emprego da aeronave Lynx dentro dos escoltas, fazendo parte, né, de um grupo tarefa centrado no NAN Atlântico. Falando no Lynx, essa possibilidade que vem sendo aventada de ter um novo míssil para armar a aeronave, isso confere? E se vai ter esse novo míssil, seria o míssil israelense? Essa discussão está sendo, né, essas conversas estão sendo realizadas pela diretoria de aeronáutica da Marinha. Eu não tenho informação atualizada para passar exatamente qual seria existem vários mísseis que estão, pelo menos 3 mísseis que estão sendo estudados. E esse processo é um processo em discussão ainda, eu não posso confirmar se exatamente o míssil israelense ou não, seria o Spike. Está em pauta, né? Está em pauta. Quais são os 3 que estão sendo estudados? Seria o Spike NLOS, o Spike Standoff e o Civenon. Civenon que a Royal Navy está estudando em implantar no Wildcat. Almirante, a gente está falando agora de receber os traders, só que a missão básica do trader, ela meio que perdeu o sentido com a baixa do São Paulo. O que vai ser o futuro dessa aeronave dentro da Marinha e se podemos ver ela sendo usada como plataforma para outras missões que não pode, por exemplo? Realmente a Marinha quando iniciou esse processo, né, a nossa realidade era outra. A expectativa era que o São Paulo ia ser recuperado, né, os aviões já estavam em modernização, os F-1, e aí nós íamos ter um avião diferente, um avião bimotor, com capacidade de transporte de pessoal, material, reabastecimento em voo, alguma capacidade limitada de esclarecimento. Então isso ia compor muito bem o grupo aéreo embarcado do navio. Infelizmente tivemos outros problemas, a decisão foi por descomissionar o navio. Por outro lado, logo em seguida veio uma decisão muito feliz que foi comprar esse navio aqui, né, em que pese ele não ter atendido como base para todas as unidades aéreas que tem em São Pedro da Aldeia, pelo menos ele atende aos esquadrões de helicóptero. Isso eles viram aí a grande capacidade que a gente vai ter com esse navio. E aí, antes de responder especificamente para você, eu queria destacar aqui também o seguinte, né? Os esquadrões nossos de helicópteros, a gente tem conversado muito aqui sobre o emprego nas tarefas da guerra naval, do combate. Mas é importante ressaltar porque a Marinha do Brasil ela tem uma função dual, né? A gente também atua na chamada vertente da autoridade marítima, provendo a segurança marítima, com a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e nas águas interiores e a prevenção da poluição hídrica, que foi, por exemplo, quando acontece uma poluição hídrica como nós tivemos em 2019, nós praticamente entramos em guerra. Tudo que voava e tudo que navegava foi para as praias combater isso, inclusive com os fuzileiros, vocês acompanharam isso, né? Mas uma coisa que destaca bem esse período, sabe, foi que eu fiquei muito orgulhoso, aconteceu com o HS, que por acaso não está aqui hoje, foi em junho. Vocês devem lembrar que no início do mês eles fizeram o lançamento do Penguin, né, no casco da corveta Jaceguai, numa clara demonstração de atuação na guerra naval, numa operação típica de ataque empregando um míssil contra um alvo de superfície. E 15 dias depois, teve uma necessidade de retirar um tripulante de um navio mercante que estava passando mal, risco de morte, e solicitou, e o Comando de Operações Navais cedeu um helicóptero de serviço, que por acaso era o Seahawk. O helicóptero foi até o navio mercante e resgatou esse tripulante, que nem brasileiro era, mas que a Marinha assina os acordos internacionais e nas nossas águas jurisdicionais nós somos responsáveis por isso. Então isso eu achei muito bacana, porque no espaço de 2 semanas, o esquadrão, de um lado, mostrou garras afiadas e pronto para o combate, e por outro lado, ele atuou para salvar uma vida. Então eu queria deixar isso para vocês muito claro, porque isso vale para o HU2, isso vale para o HU1, isso vale para o HA, que também dá serviço. Então você pode dizer com qualquer um deles, né, e com alguma
pode acontecer com o HI também, em situações específicas. Então os nossos pilotos lá, eles acabam trabalhando nessas duas vertentes. E essa segunda é muito importante para a gente, porque ela acaba mostrando para o cidadão, né, prestação de serviço, ele vê que a Marinha está preocupada, que é importante, porque a gente sabe que quando some alguém na água, quando tem uma embarcação que não voltou, a primeira coisa que o cidadão faz é o quê? Ligar para a capitania. E cada um de vocês, onde vocês moram, vocês sabem onde é que está a capitania, qual é o telefone, né? Tem até um telefone, acho que é 185, de emergência náutica, você liga e já dá direto, por cada estado já dá na capitania sede. E aí vai ser acionado uma embarcação ou até mesmo uma aeronave. Essa é a missão principal, Padilha, dos esquadrões que estão fora de São Pedro da Aldeia. É atuar no distrito, junto com o distrito, que é representante da autoridade marítima, nessas 3 áreas que eu falei aí, né? Que é a prevenção da poluição hídrica, salvaguarda da vida no mar e águas interiores e a segurança da navegação. Agora o avião, quando ele chegar, ele vai ajudar bastante, mesmo não tendo o navio. Porque é um avião que tem uma capacidade de transporte, né, de material, é um avião que tem capacidade de transporte pessoal. Ele não vai demandar nenhuma mudança na infraestrutura que nós temos na nossa base. Quando ele chegar, eles vão ficar acondicionados nos hangares do VF1, que outrora já teve 23 aviões, e hoje vai ficar com 6, então tem espaço para receber mais aviões lá. São 2 esquadrões de asa fixa, então eles podem ficar juntos. Esses aviões vão ter capacidade de fazer reabastecimento em voo, então eles vão conseguir aumentar a permanência dos AF1 próximo à nossa esquadra, né? O ideal seria que esses aviões acompanhassem a esquadra embarcados no navio, mas isso não é possível. Então é melhor ter esses aviões acompanhando a esquadra a partir de base de terra do que não ter esse acompanhamento, né? Então nós temos essa capacidade. Uma outra coisa muito interessante que esses aviões podem nos ajudar, além do que eu comentei aqui agora, que ganhou um nome, né? Que é o trinômio, né? O AF1 para fazer defesa aérea, o KC-2 para fazer o reabastecimento em voo e o Atlântico para fazer o controle aéreo de interceptação junto com o trinômio, né? Além dessa parte do trinômio, ele tem um apoio também que pode auxiliar aí nos meios para lançamento de paraquedista, porque a gente tem uma necessidade da Marinha grande para dar adestramento para o nosso pessoal do toneleiro e do grumete, né? E numa situação que a gente tenha também uma salvaguarda da vida humana no mar, né? Um SAR, aqui na região, a gente pode empregar esse avião. No primeiro momento, ele pode atuar em conjugado com o helicóptero, né? É interessante vocês pesquisarem, se é que já não conhecem. A Guarda Costeira dos Estados Unidos, ela opera as unidades aéreas com um misto de aviões e helicópteros, né? Então, o primeiro combate pode ser com um avião, ele joga uma balsa, ele tenta localizar, vai uma área maior. Depois vai um helicóptero que efetivamente faz o resgate, né? Então é interessante ler como é que é o modus operandi deles, uma vez que a Marinha do Brasil ela tem responsabilidade também de guarda costeira, né? E eu já servi em distrito, não no distrito praticamente, mas numa capitania de um distrito, e eu sei a preocupação que o comandante tem com o SAR. Então ele tendo esse avião aí disponível para ajudar, né, eu acho que isso aí é incrível. Vai ser um avião que vai ter um bom alcance, né? Ele vai fazer de São Pedro da Aldeia a Rio Grande num tiro só, ainda com capacidade de transportar gente e material, ladário também, né? E ao norte ele pode ir até ao norte de Salvador, né? Aí se você fizer um trade-off de carga e passageiro com combustível, pode ir até mais longe, e se ele usar o próprio combustível no ferro que ele iria transferir, aí vai mais longe ainda. Então acho que vai ser bastante útil, né? Uma vez que a gente, quando decidiu comprar, tínhamos uma realidade, depois se modificou, mas ainda continua sendo muito útil para a gente. Você pode dizer para a gente qual o status hoje desse programa? Olha, eu estou muito desatualizado, né? Porque eu tinha isso na mão quando eu estava lá na DR, mas já se passaram aí quase 5 meses, então eu não tenho como te atualizar. Eu sei que está em vias de ser verificado aí o fim do serviço e um avião, mas não sei até que ponto isso já avançou, se tem alguma data. Continuam sendo 4, previsão de 4. Continuam 4 aviões. E o primeiro voo, depois de toda essa modernização, ocorre? Eu não tenho como te... Eu queria perguntar para o comandante Rodrigo Fernandes a respeito do H-17, qual foi a avaliação do esquadrão na Operantar, nessa primeira Operantar que ele teve em relação ao H-13 que saiu da operação, quais foram os ganhos que vocês tiveram e o que vocês estão esperando agora para as próximas Operantar, que agora eu acho que desse ano que vem nós vamos ter uma Operantar
realmente como é operantar, né? Diferentemente dessa que nós tivemos com o problema das restrições do Covid. Então, tivemos a oportunidade aí, como o senhor comentou, né, de realizar a primeira operantar com 2 aeronaves do H-17 e o feedback em termos da operação da aeronave foi muito positivo. Se é que podemos dizer uma vantagem dessa oportunidade, dessa primeira operantar, a carga de apoio, principalmente logístico e pesquisa, ela acabou realmente não sendo aquela de uma operantar, né, normalmente realizada, mas por outro lado do esquadrão isso foi bom, porque deu oportunidade do esquadrão conhecer a nave, explorar as capacidades dela, que a aeronave tem de forma gradual, adquirir essa experiência, tanto os pilotos quanto os mecânicos que lá estiveram. E agora a expectativa é realmente essa. Estamos aí na fase de preparação, como o Almirante comentou há pouco, praticamente um mês aí da próxima operação, a parte dos pilotos e mecânicos na parte de adestramento, as últimas manutenções aí de preparação para a aeronave, e a expectativa para que com o incremento dessa próxima operatária a gente possa entregar as aeronaves da melhor forma, mas em termos de desempenho se comportou muito bem e agora a expectativa é que realmente a gente, um crescimento das atividades, mais pesquisas, mais apoio logístico, possa principalmente testá-las aí na sua plenitude, operando agora a partir do Marcinho e do Arigondel também. Opera normalmente um dos dois, né? Como é que ficou a parte de angaragem dela no Tilmar? Sabe perfeitamente a aeronave? Ela tem a dimensão? Tem essa capacidade, ela é angarada, né? As faces retiradas. Por ocasião do jantar, deverão ser observados os limites horários e locais de lanche. 16h45, Bom, vou falar um pouquinho sobre o 18 horas, 19 horas. Eu comandei o esquadrão e qualifiquei também no 13. Quando eu fiz a VSA lá no esquadrão, o antecessor dele, que era o Erickson, me levou para fazer um voo no helicóptero. A primeira coisa que me chamou a atenção é o seguinte: completamente diferente do esquilo. Mas assim, com modo de pilotar, eu acho que até o lado que gira o motor é diferente, né? Navio em posto de voo. E ele já está nessa tecnologia nova aí do Glass Cockpit. Inclusive está até preparado já para o voo noturno também, né? Então, eu pude observar o desafio que está sendo para eles, né, fazer essa transição. E além da transição, é ter que ter na mesma unidade aérea 2 helicópteros tão diferentes. Mas isso aí é a história desse esquadrão. Ele nunca na história... Já fala agora, o HU já utilizou 3 aeronaves diferentes numa mesma época. E bem diferentes também. Totalmente diferentes uma da outra. Né? Então eles estão vivendo agora no século XXI um desafio que vários tiveram nos anos 60 e 70. Né? E como toda aeronave nova, tem alguma coisa que é desconhecida do que diz respeito às suas características. Não vou dizer assim que é coisa boa, que é coisa ruim, é diferente. Então uma coisa que preocupou a gente no primeiro momento da operação era o limite do momento do mastro, que significa que um dos procedimentos que eles têm é que eles têm que arriar o coletivo com o ciclo centrado dentro dos limites do mastro para não haver torção no mastro. É uma característica da aeronave, que é assim. Isso aí para a gente era um ponto de interrogação, porque a gente que pousa no navio sabe que é spot embaixo, coletivo embaixo. Então no 17 não ia poder ser assim. Então nós ficamos muito preocupados nisso, por isso que falou a primeira Antártica, que a gente não escolheu, mas dentro da modalidade de Covid ela foi um pouco menor, mas isso possibilitou que eles voando, por isso que é importante o helicóptero estar lá com eles voando, fazendo o treinamento, eles vão descobrindo maneiras de operar. Então eles já descobriram uma maneira de eles fazerem o pouso, que o pouso é seguro e que não ultrapassa os limites do momento do mar. Né? E uma coisa que nós estamos precisando fazer também, ele está ajudando a gente, porque nós já pedimos formalmente, até quando eu era da ERN ainda, é nos ajudar a melhorar o helicóptero, porque você sabe que a gente compra, né, e está sempre melhorando. E uma das coisas é a gente melhorar com os envelopes de vento. Né? Então a gente tem que conhecer quais são os efeitos que o vento sujo traz desse helicóptero, que situação está melhor para fazer o recolhimento, para a gente poder usar o helicóptero em todo o seu envelope. Né? Uma coisa que nós temos no esquilo que é muito boa, que funciona bem, né, que é a parte do resgate. A gente tem uma
chamada de drip tube, que é uma piscina, vamos dizer assim, que faz com que a gente possa recolher o pessoal da água, o mergulhador e o náufrago, e eles ficam ali naquela piscina e a água salgada, ela não entra na aeronave, ela é drenada para um local específico. E aí estamos trabalhando com o Helibras para ter esse equipamento também no H-17, né, que a gente ainda não tem. Enfim, eles estão ajudando a gente a melhorar um suplemento de voo que contém as características específicas com a aeronave operando embarcada, porque a gente sabe que nessas situações tem algumas peculiaridades, né? E que eles puderam, muita coisa eles puderam já ir observando e ir melhorando, até com adestramento, né? Porque, por exemplo, você falou, né, para ele poder angarar, a gente tem que retirar as pás. Tem que colocar depois as pás. Então o pessoal, aos poucos, eles vão se ambientando mais a essa atividade. Penteia. Não. Ela penteia, mas não é para penteado. São duas para frente e duas para trás. Então, para entrar totalmente no hangar, tem que tirar as 4 pás. Mas as duas entram e o hangar fecha. Isso não complica tanto a operação. Aí você que tem experiência lá pode agregar alguma coisa, porque eles têm períodos específicos de apoio logístico, que é quando a aeronave é usada. Então eles têm tempo suficiente para tirar, preparar a aeronave, voar durante alguns dias, uma semana, que é quando estão lançando os acampamentos, dando apoio logístico. Porém, no momento que eles estão fazendo as travessias, o helicóptero está guardado lá dentro do hangar, porque o Drake é puxado e por outras características. Não é isso, Rodrigo? Com certeza. E até por isso essa primeira Operantar foi bastante importante, onde todos esses tempos foram testados e cronometrados. Tempos desde a realização do briefing até o efetivo lançamento da aeronave, tempo necessário para rolar a aeronave, colocar as pás, tudo isso foi cronometrado, já temos esses tempos. E o importante agora na próxima, obviamente, verificarmos as possibilidades, se esse tempo pode ser melhorado, pode ser ajustado, a questão do envelope, que hoje a gente já opera, já temos envelopes específicos para os 2 navios polares. Então todo esse tipo de operação, com certeza com um ganho de experiência, nesse binômio, né, navio, aeronave, a gente vai ajustando, aperfeiçoando para, obviamente, dentro dos limites de segurança, utilizar o máximo que a aeronave proporciona para a gente, tanto da parte de apoio logístico e operação propriamente dita. Eu vou só um adendo aqui, por isso que eu reforcei de que nós temos que melhorar o helicóptero, e a Helibras está sendo demandada nisso, a nos ajudar, porque o helicóptero é Airbus, né, da parte da Alemanha, mas é um consórcio só, porque eu já comentei que nós temos aí plano de substituir o helicóptero do HI, isso vai lá para frente, e a gente precisa também substituir os esquilos, né, no H1, os distritais também. A Marinha tem o projeto do UHP, que é o helicóptero de pequeno porte, que por enquanto não avançou muito, né? E a gente não pôde esperar o HP avançar para comprar o helicóptero do Antártico. Então a compra desse helicóptero foi de oportunidade. Né? Então, a Helibras é muito interessada em melhorar esse helicóptero. Né? E porque daqui a pouco nós vamos comprar outros helicópteros. Né? Vou ter que esperar um pouco, porque o momento não é para isso. Né? Não temos espaço de orçamento nesse momento, que a Marinha já está muito alavancada. Mas em algum momento nós vamos fazer isso. Então a Helibras ajudando a melhorar esse helicóptero. Né? Ou aparecendo algum outro helicóptero que atenda totalmente os requisitos e compense, né? Pode ser que a Marinha avance para um outro helicóptero depois, né? Mas nesse primeiro momento ele tem atendido bem, e importante realmente a gente procurar melhorar a performance dele, porque a gente vai precisar comprar mais depois, né? E aí pode ser desse ou pode ser de outro tipo. E o 92? Qual a previsão de entregar do 92, o terceira nave? Pois é, eu tenho fé que isso aconteça esse ano ainda. Né? A DRM está verificando a alocação de créditos junto à Marinha, para que essa fatura seja emitida lá pela Helibras, a gente possa fazer o pagamento e em seguida o helicóptero está aqui. Então, a Antártica sai em outubro, né? Eu espero receber esse helicóptero hoje. Ele está pronto lá na Helibras. É um problema único e exclusivamente comercial. Né? Não é técnico, o helicóptero está pronto lá. Eles têm interesse em entregar, nós temos interesse em receber. Mas precisa ajustar realmente a emissão de fatura, crédito para pagamento. Que não pode fazer empenho sem ter o crédito, tem essas coisas aí que o Almirante Gaia está vendo para a gente. Mas eu gostaria imensamente de receber esse helicóptero antes de sair a Antártica. Primeiro, para ter um reserva, que a gente sabe, né? É importante. Bater na madeira aqui, mas é sempre bom ter um a mais. E segundo, que quando o da Antártica partir nos navios, ele vai ficar sem nenhum helicóptero lá. E eu tenho outros oficiais, com muita experiência de esquilo,
que precisam ganhar hora de esquina no 17. Porque futuramente vão ter que lançar modelos para operação fazer essa tática. transição, né? Senão vai ficar que nem a Vilela, que foi 10 vezes pro Líbano. Eu quero que isso não aconteça com o pessoal lá. Porque foi 10 vezes fantástico. Vai ter que mandar um monte de vezes fantástico, vai ter pinguim que vai caber no boné daqui a pouco. O comandante Evaldo está aqui, o HI vai fazer 60 anos. Está na hora de dar um presentinho para o esquadrão, não? Uma aeronave nova, porque os Belzinhos já estão cansadinhos, né? Voando ali, ensinando, tudo bem, mas com 60 anos, será que com 60 anos o esquadrão não merece um presentinho? Não tenho dúvida. Só para agregar, os painéis dos helicópteros estão mudando. Estão saindo dos reloginhos e caminhando para telas digitais. Também não é o timing de botar os alunos já entrando nesse mundo digital? A Marinha se preocupa com isso já há algum tempo, assim como tem o UHP, que é o de pequeno porte de emprego geral, tem o IHP, que é o de pequeno porte de instrução. Estabeleceu os requisitos, avançamos bastante nisso, mas como eu falei para você, a Marinha está com muitos compromissos e a gente não conseguiu avançar sozinho. Entretanto, a Força Aérea está com a mesma necessidade. Então, quando eu estava na DAERN, e eu tenho conversado com o Almirante Gaio, ele me confirmou que essas tratativas continuam, está sendo estudado junto com a Força Aérea no âmbito da defesa, já que deu tão certo, né, a aquisição do Super Cougar, pelo menos no meu entendimento, né, essa aquisição conjunta, de ter o mesmo equipamento nas forças, então é possível que seja feita também a aquisição do helicóptero de instrução da Força Aérea junto com a Marinha. A Marinha tem alguma necessidade que a Força Aérea não tem, a Força Aérea precisa ter um flutuador, a gente precisa ter um flutuador, mas tem um requisito operacional conjunto que já está pronto, né, eu espero realmente que isso aconteça. E o H125? Eu não sei qual seria o helicóptero, vai ser um estudo. Os recursos estavam alocados da Peloa, parece que na LOA, provavelmente dito, manteve a ação orçamentária, mas cortou um pouco o valor e ainda não foi alocado crédito para essa meta. Mas pode ser que isso aconteça ao longo do ano, não sei como é que está essa administração lá pela defesa. E a Copac, como é uma compra conjunta, e ela já fez a aquisição do Super Cougar para as 3 forças, a gente imagina que ela vai receber essa tarefa também lá do EMAER, uma vez que já fizeram isso muito bem feito com relação ao Super Cougar, e aí eles vão fazer uma seleção, eles já têm os requisitos, vão fazer uma seleção, que eu não sei exatamente como eles vão fazer dessa forma, mas o equipamento que for comprado para a Força Aérea comprar uma Marinha, com muitas vantagens, né, Evaldo? Porque aí é o mesmo equipamento, intercâmbio de instrutor, sobressalente, né? A história que se falou um tempo atrás de haver um único esquadrão conjunto das 3 forças para a formação de pessoal morreu. Olha, eu não sei, porque essas coisas lá na defesa elas vão e voltam com uma velocidade muito grande, né? Eu diria para você o seguinte: se você tiver o mesmo equipamento, é o primeiro passo. E a gente com a Força Aérea e a Marinha está caminhando para ter o mesmo equipamento. Então isso vai facilitar. No caso do HI, eu até comentei ontem, seria interessante, porque o aluno formado, se for hipoteticamente, se a aeronave for o H125, o novo esquilo, e essa mesma aeronave, por uma questão de custo, vier a equipar o H1, o aluno não precisa fazer ground school, ele já sai formado, tanto vai para o esquadrão H1 sem ter a necessidade de se certificar para uma nova aeronave, porque ele já sai formado. Isso é economia de custo e de tempo. Não seria interessante? Não, eu não tenho dúvida nenhuma, Padilha, que isso é interessante. Mas eu queria ressaltar um ponto contigo. Uhum. O UHP, ele tem requisitos que o esquilo não atende. Tá. Então, o que acontece? A Marinha vai ter que estudar isso, né? Se mantiver os requisitos do UHP, que inclusive já saíram há uns 2 ou 3 anos atrás, ou 5 anos atrás, para RFP, as aeronaves que foram ofertadas, foi o 109 da USTA, o 135, o 145, são aeronaves diferentes do esquilo, entendeu? Com preços diferentes também, com capacidade diferente. Então, para isso que você falou acontecer, que faz todo sentido, a Marinha vai ter que rever os seus requisitos, né, do HP e botar outros requisitos. Agora, se for o mesmo helicóptero, tem essa vantagem realmente, né? Mas nesse momento ele realmente está precisando de trocar.
Né, irmão? Você quer falar alguma coisa a respeito os desafios que vocês têm que vencer com o helicóptero antigo para dar instrução? Eu vou sentir saudade das garças, como nós chamamos, né? Mas realmente a gente precisa. A Bell, apesar de ser uma aeronave dócil, eu costumo dizer assim, né, para o comandante, é uma aeronave dócil porque o sistema de motor ele permite alguns retardos que ajudam no erro do aluno. Mas é aquilo que o senhor tinha comentado, o painel já se encontra meio analógico, e não só por isso. A manutenção desse sistema hoje para a gente é cara também. Então não é só pela modernização para que o aluno tenha ali a possibilidade de já ir para o esquadrão com a qualidade na formação. Hoje, para trocar um reloginho daquele, como nós chamamos, né, é muito caro. Então, de repente, o painel, né, já digital, a manutenção é bem mais barata, tem a questão da padronização com os outros padrões. Então, a troca vai ser muito bem-vinda para o esquadrão por esses dois motivos, né? A questão logística, que alguns que são obsoletos, a manutenção que é muito cara, e a padronização com os outros esquadrões. E me corrija aqui, Almirante, tirando o comandante Eduardo Luiz, todos passaram pelo Belzinho? Eu passei, né? Você também? Todo mundo voou o Belzinho, todo mundo passou pelo seu esquadrão. Isso é só para ressaltar um detalhe pequeno. A gente está discutindo muito a parte de instrução de voo, e preocupando muito com o aluno. Mas a gente precisa lembrar que também tem que ter a preocupação com o instrutor. Como é que vocês vão fazer esse trabalho? Porque para o instrutor também vai ser um mundo novo para passar para o aluno. Quer dizer, são dois alunos, na verdade, o instrutor que vai poder formar o aluno. Como é que está esse processo dentro do HI para chegar a esse ponto, na hora que chegar a aeronave nova, você poder ter os seus novos instrutores para, a partir daí, começar a instruir os seus alunos? Pode ser que haja um gap, né? Como é que vai funcionar essa transição? A gente tem que, sabendo a aeronave que vai ser, a gente já vai segregar alguns instrutores para eles qualificar e começar ali a preparação para a instrução, preparação dos outros instrutores no esquadrão, e aí vai migrar para outra aeronave. Então a gente tem dois desafios. O primeiro, que é a qualificação dos instrutores, né, para migrar, e o cabo não vão parar um ano para parar, né? Então a gente não pode deixar de ter os instrutores no Bell ainda conduzindo o carro, e o outro quantidade de instrutores lá se qualificar. E a gente tem, depende muito da aeronave, né, que vier, capacidade de separar, de ajustar o esquadrão para que isso seja feito sem nenhum prejuízo operativo para o esquadrão, né, e nem da capacidade de nova adequação nova aeronave. É possível sim, mas é com essa distinção, essa segregação mesmo para organização estrutural interna, não é complicado. Obrigado. Eu queria até pedir desculpa para os colegas, que eles já cobriram brilhantemente aí as questões técnicas de todas as unidades aéreas. Eu vou para um outro caminho. É uma pergunta específica para o senhor. Eu me lembro de uma entrevista que o senhor deu para a revista Força Aérea, o senhor lá em Belo Horizonte assistindo Top Gun, lá em 1986, e depois resolve, eu quero fazer isso. 35 anos depois, Top Gun 2 aí deve passar e tudo mais. Valeu a pena? Poxa, realmente valeu muito a pena. Eu, quando vi aquele filme lá em Belo Horizonte, como você bem lembrou aí, que eu sou de lá, né? Eu também. Somos de lá então. Atlético ou Cruzeiro? Atlético. Mas desculpa a brincadeira aí, mas realmente assisti aquele filme lá, já estava no Colégio Naval naquela época, estava visitando família lá, né? Eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer alguma coisa parecida com aquilo que eu estava vendo lá no filme, né? E a Marinha é uma instituição tão bacana, realmente, e nos abre tantas portas, né, que isso foi possível acontecer, né? E o mais legal de tudo foi que o navio que eu fiz o primeiro enganche, né, o primeiro navio brasileiro, o nome dele era Minas Gerais, né? E a gente fez lá os pousos e depois a gente levou os aviões de volta para São Pedro Alveia, porque da maneira como estava planejada a operação, não sei por que motivo, eles não queriam muitos aviões no convés. Eu achava até o contrário, tinha que botar, naquela época tínhamos muitos aviões, eu tinha que colocar tudo no convés lá, e cabia, mas enfim. E aí a gente voltou para São Pedro da Aldeia e voltou para o navio depois de helicóptero, né? E o navio atacou com um avião lá em Vitória. E eu me lembro que aquilo realmente me tocou, e eu tinha esses dog tag, né? Eu lembro que eu tenho uma cena do filme que tem isso, né? Eu arranco o meu dog tag lá na popa do Minas e jogo no mar. E falei, agora que vem coisa mais pela frente. Aquilo foi em janeiro de 2001, o São Paulo estava comprado, já estava incorporado, né? E muita coisa vinha pela frente.
O Minas foi um navio excelente, né? Ele estava assim na ponta dos cascos, mas ele tinha muita limitação. Ele usava 60% do que o F1 tinha para dar. No São Paulo dava para usar 100%. Ele lançava na carga máxima, regolia na carga máxima, levava maior quantidade, levava mais armamento, mais combustível de aviação, né? E foi realmente uma coisa muito bacana. Então valeu a pena mesmo. Agora, eu vendo o Top Gun, eu me lembrava do seguinte, naquela época eu estava igual como é que é o nome do artista mesmo? Tom Cruise. Era voando as aeronaves. Aí depois eu passei para São Paulo, eu fui o Airbus lá, o Cheage. Aí eu já era aquele que ficava na torre, que ele dava um rasante, caiu o café. Aí agora pegou, porque poxa, eu fui promovido ao almirante, Tom Cruise tá mar em guerra até hoje, né? Fez alguma besteira, não foi promovido. Passou abaixo de mais torres aí. Pegou mais filha de almirante. Só problema. Só problema. Deixa eu fazer uma perguntinha. Quando nós fizemos a modernização dos AF1, foram agregadas uma série de funcionalidades ao caça que ele, na sua carreira original, jamais teve. Ele é famoso na Marinha Americana como o scooter, ou, né, o transporte de bombas. Tinha outros caças que faziam a missão de combate aéreo para proteger ele na sua missão de transportador de bomba. Quando sai esse AF1 modernizado, ele traz dentro dele uma série de capacidades de caça verdadeiro. Como é que é isso, você ter o melhor A4 da história, ou o AF1? Principalmente com Elta, né? Um radar que ele tem, que é melhor até que o do F5. Vamos lá. Depois eu vou pedir para o Eduardo, que é o comandante do esquadrão, complementar, que ele conhece muito mais o avião modernizado que eu, que voa a máquina, né? Eu vejo só nos contratos lá quando estava na DR. Mas isso está na gênese de como surgiu essa atividade na Marinha. Porque uma coisa que a gente sempre se ressentiu tinha necessidade dos aviões, né? E a Força Aérea fez um trabalho magnífico, mas ela só conseguia botar os P-16 aqui, que era anti-submarino. Ele já tinha um helicóptero anti-submarino, um completava o outro, mas faltava a defesa aérea da Força. Isso foi uma coisa que sempre fez falta para nós, porque a gente tinha defesa antiaérea, mas não tinha defesa aérea. Bom, o ministro Mauro aproveitou as oportunidades dos anos 90 ali, que é uma história longa que a gente pode conversar mais tarde se vocês quiserem, mas ele aproveitou todo esse movimento e ele viu uma possibilidade de dotar a Marinha de uma capacidade de defesa aérea que a gente não tinha, né? E agora ele tinha um condicionante. Para poder levar essa defesa aérea junto com a esquadra, ela tinha que estar baseada no Minas. E o que a gente tinha que podia operar no Minas? Era o A4, que era um avião que estava vocacionado para o ataque, não para a defesa aérea. Mas tinha alguma capacidade de defesa aérea. Como fala o almirante Cursino, né, o nosso decano da aviação naval, né, o 1 é infinitamente superior ao 0. Né? Então era melhor você ter um A4 com capacidade menor como interceptador para fazer defesa aérea do que não ter nada. E a gente tinha um navio igual os argentinos, os argentinos tinham operado por uns 10 anos o A4 lá, com a versão anterior. Então a decisão do almirante Mauro foi adquirir o A4. E aí ele veio no estado, as is, lá do Kuwait. Então a capacidade que ele tinha de defesa aérea era o armamento de cano mais o Sidewinder. E com isso nós ficamos. Acontece que depois o avião veio em São Paulo, essa atividade, a Marinha ficou muito satisfeita com o avião, que é um excelente avião, um dos melhores que... É um avião naval que não precisa dobrar a asa, só ele e o Heller, né? Os outros todos têm que dobrar a asa, então é um avião realmente muito bom, né? Um projeto muito legal. Então foi feita a modernização, porque a gente precisava, tinha alguns problemas crônicos da idade, que a gente precisava atacar. Aí aproveitamos também e investimos um pouco em alguns sistemas. E aí, como você sentiu, ele ficou muito bom em algumas coisas realmente, né? Então, ele acabou dando essa capacidade para a gente, que hoje ela significa períodos de permanência próximo da força. Que também não é o ideal, né? Mas é o que pode ser feito. E como o Cursino fala, é infinitamente maior do que 0, do que não ter nada, né? Então, o avião realmente ficou muito bom. Eu me surpreendi, cada vez que ele vai complementar aqui, mas cada vez que eles participam das operações e tem uma capacidade de detenção muito boa com radar, de compilação do quadro tático, entendeu? De designação de alvos, tem o radar, o modo de abertura sintética, não é isso?
ele vai cobrir logo em seguida. Então realmente está uma capacidade muito boa. Isso aí, aliado ao emprego do armamento que ele já tinha, recentemente nós tivemos a possibilidade de lançar armamento também nesses alvos que foram feitos no primeiro semestre desse ano. Você deve ter visto os vídeos aí que a gente compartilhou. Assim, pode parecer uma coisa, pô, estão lançando bomba, mas, poxa, vocês que são especialistas, vocês sabem que o lançamento real de armamento é uma sequência de eventos que começa quando a gente entra na escola naval, quando entra na escola de aprendizes marinheiros, passa pelo CIAM, armamento é comprado, armamento é armazenado, é levado para um navio, colocado numa aeronave, é feito treinamento e a tripulação tem que colocar o arma no alvo. Então, não são muitos que fazem isso. Vocês acompanham aí, a gente fez recentemente, mais de uma vez, com 3 tipos de aeronave diferentes da aviação naval, né? Sendo que no Gol 2 a gente só fez parte de um processo, não foi só a Marinha que fez, mas isso mostra, né, uma coisa muito importante, porque falar que faz, falar que emprega, falar que lança, eles apertaram o gatilho e saiu daquela metralhadora os cartuchos de 20 milímetros e saiu do ventre do avião a bomba de 230 kg, como saiu do SH-16 do Penguin e bateu no alvo e deu sorte que afundou. E saiu o Exocet do H-15 Bravo e bateu também lá no navio. Então isso aí pra gente tem um valor muito grande. Tanto que o Comente anteriormente, mesmo quando ele desembarcou, o presente que nós demos para ele lá em São Pedro da Aldeia foi uma lembrança que fazia referência a essas campanhas de armamento. Porque quem está com Força Armada, quem está com aviação e navio, sabe que o emprego do armamento é a última razão, o último ratio, né? E isso é muito importante. Mas o avião melhorou bastante. Deixa você falar um pouquinho do seu avião. Antes deixa eu só deixar um gancho para ele. A aeronave está porreta, mas se ela precisar se defender de um ataque de uma outra aeronave, como é que ela vai fazer? Qual é o armamento que ela tem para autodefesa, além do canhão de 20? Que teria que ser nem um dogfight. Hoje em dia você faz com um canhão desse. Você precisaria ter um míssil ar-ar para se defender. Como é que está o andamento disso? Aí eu não sei se o Eduardo responde ou se você, o Orenga, responde. Eu vou deixar ele complementar, mas a gente optou por fazer uma modernização no sistema. Foi uma decisão nossa não investir no armamento. Então ela não incorporou nenhum armamento novo. Então o que a gente tem é um sistema que tem como absorver algum armamento. Se a gente colocar um armamento novo no avião, a gente vai precisar investir. E como eu te falei, a Marinha está muito alavancada em vários processos. Então está numa fila aí que, assim, a curto prazo, eu não vejo como isso modificar. Nessa modernização ele ganhou a capacidade de disparar BBR? Bom, vamos contigo aí. Tá contigo. Responde eles aqui primeiro, depois eu respondo ele. Você tinha perguntado como é que é voar uma aeronave hoje que foi modernizada e que teve implementado dentro dela uma série de novidades, né? Eu voei a aeronave que o comandante Alvarenga voou, foi o primeiro brasileiro a voar uma 4 aqui no Brasil, né? E depois eu transicionei para uma versão modernizada, trabalhada pela Embraer, já carregando uma experiência do F5, carregando experiência da 1, carregando experiência da 29, né? E o que eu vejo é que o que a gente tem hoje é um vetor que tem muitas possibilidades, que nós, como a modernização ainda não acabou, está prestes a terminar, a gente ainda está trabalhando para ver até o que a gente pode fornecer para a Marinha, né? A gente vai fazer uma avaliação operacional do nosso radar, mas você citou do nosso radar, né, o ELTA 2032, ele não é melhor que o do F5 não, ele é acima do P3, o P3 é o 2022, o nosso é o 2032, então a gente tem uma grande capacidade de oferecer, até na parte de esclarecimento, né, que é busca, patrulha, reconhecimento, acompanhamento, a gente tem muito a oferecer, apesar de não ser a gênese do DNA da nossa aeronave fazer esse tipo de coisa, mas é uma capacidade que a gente tem. E mais importante, a modernização nos permitiu ser inserido num cenário BVR que hoje é a guerra real, né? A guerra real é uma guerra onde você não tem contato visual com o inimigo, onde você está inserido numa guerra à distância, independente se você vai fazer parte de defesa aérea, se você vai fazer parte de uma vaga atacante, você tem que saber o que está acontecendo à sua volta, você tem que ter
alguém te vetorando, alguém te dando alguma dica, ou então um radar muito bom, e a gente está começando a trabalhar isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tendo um contato muito próximo com o pessoal do grupo de caça, com o pessoal lá do GDA, que é o pessoal que faz já há algum tempo isso, né? Com o pessoal lá do Sul também, o pessoal lá de Canoas, e a gente está começando a absorver doutrina de como é que funciona esse tipo de combate para que a gente possa realmente se inserir na guerra moderna. Então, para a gente, foi um salto assim astronômico. Com relação ao nosso radar, a gente tem vários modos de operação, né? Dentre eles, a gente tem o radar de busca Armar, que ele dá um alcance de detecção de até 160 milhas. E uma vez que eu detecto o alvo, eu posso botar na abertura sintética e ele me mostra um perfil daquele alvo que eu estou iluminando. Então, para eu fazer ataque a navio, antigamente a gente ia, eu acredito que está ali, eu estou recebendo a dica de um PDATAR, né, de um posto diretor, eu vou naquela direção, faço uma busca visual e o emprego final é visual. E dependendo de como está posicionada a força naval, eu tenho que me reposicionar, então eu estou engajando o alvo errado. Agora não, agora eu já ilumino, vejo como é o alvo, já marco posição, o sistema me dá tudo direito. Então facilita muito para a gente. Então, para mim particularmente, que voei as duas aeronaves, é uma nave completamente diferente, com uma série de possibilidades, né? Mas se você pendurar um míssil BVR debaixo dele, você consegue guiar ele de esperar? A modernização ela vai fornecer para a gente, como o Almirante falou, né? Num primeiro momento a Marinha optou por, não, vamos deixar como está, porque isso vai exigir que a gente aporte mais um dinheiro. Pode ser que no futuro isso mude, que a Marinha decida, vamos integrar um míssil para o F-1, mas a modernização ela vai entregar para a gente um pacote sintético. Então eu vou poder manter meus pilotos adestrados em combate BVR a porque eu tenho no software da minha aeronave um pacote sintético. Então eu posso decolar de São Pedro da Aldeia com duas aeronaves e fazer um abre e fecha, ou eu posso decolar de São Pedro da Aldeia, um F-5 decolar de Santa Cruz e eu fazer um combate simulado BVR com ele, como se eu estivesse mantendo minha doutrina e meu adestramento. E aí no futuro próximo, se Deus quiser, se a situação estiver um pouco melhor, a Marinha optar por vamos colocar o míssil tal, e a partir nesse momento já vou estar com uma tripulação pronta, adestrada e preparada para fazer aquele tipo de combate. Eu queria até fazer um adendo aqui, fazer até um agradecimento, né? Porque, primeiro, falar que vocês que entendem, que acompanham da mídia especializada, com relação à modernização. Não é uma coisa fácil. Então você tem vários exemplos aí de forças armadas que investiram em modernização e a coisa não avançou muito bem, né? Então nesse caso, o agradecimento que eu faço para as equipes da própria Marinha, que em conjunto com a Embraer, né, fizeram um excelente trabalho nesse avião. E eu destaco, por exemplo, os nossos engenheiros aeronáuticos, né? Eu vou até citar o nome aqui do mais antigo, do comandante Frix, vocês conhecem, devem conhecer. Ele, com aquele jeito dele lá sereno, ele arrumou várias soluções junto com a Embraer. E aí eu vejo que o pessoal da Embraer tem um respeito muito grande pelo pessoal da Marinha, não só os pilotos, mas também os engenheiros aeronáuticos, os técnicos, os mecânicos, que ao longo de, nós estamos com a 4 há 20 anos, então já tem alguma experiência. Já estamos há mais tempo com a 4 que a Argentina, que foi para a guerra, esteve com a 4. Então, eu rendo aí um agradecimento a esse pessoal que fez o grupo de fiscalização e recebimento, que era um grupo difícil, que tinha São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, São José dos Campos e Gavião Peixoto. Então, gerenciar esse pessoal todo em locais diferentes, com origens diferentes, foi uma coisa muito interessante. Outro agradecimento que eu faço é para a Força Aérea, né? A Força Aérea é a nossa parceira. Ou seja, infelizmente nós temos muito pouco a dar para eles têm muito a nos ajudar. E eles têm ajudado. Ele pode ilustrar isso para os senhores, mas a Força Aérea de uma maneira tem ajudado muito a Marinha, especialmente no caso do Esquadrão VF-1, né? Hoje a gente forma alguns pilotos lá na academia, a gente tem alguns pilotos que fazem o curso de caça lá em Natal. Nós temos deslocamentos que ele faz, que ele vai apoiado por um avião de transporte, faz réplica com os aviões da Força Aérea, são vários cursos que são feitos, né? E aí eu vou pedir para ele ampliar depois, se vocês tiverem curiosidade. Chamou inclusive já a Marinha para participar de alguns exercícios, já com o avião modernizado. E ali eles tiveram assim, o profissionalismo de admitir que em alguns aspectos, alguns equipamentos que nós colocamos no avião eram muito bons e estavam dando bom resultado.
Né? Isso só faz aí o nosso respeito pelos nossos colegas aviadores da Força Aérea aumente cada vez mais. E já que alguém comentou aqui do início, que foi você, né? Eu vou ilustrar. Quando a gente começou o voo lá em São Pedro Aldeia, 2000, 2001, vocês devem conhecer lá da rede da Força Aérea, o Carlos Loche. Sim. O Carlos Loche, ele viu que a gente tinha que... Os Ministérios da Defesa eram de 99, né? Tinha 1 ou 2 anos. Então a coisa era muito jovem. Ele falou que ele achava que tinha que promover uma aproximação. Porque o Brasil é um só, a gente tem que avançar, as pessoas vão lutar juntas, né? E ele conhecia o então comandante do grupo de caça, que era o Coronel Jordão, que está na Embraer como piloto de teste até do próprio programa da 4. Ele conhecia na época, era o Coronel Bermudes, que depois virou comando da aeronave agora há pouco tempo, que era o comando do 16. E ele promoveu uma ida desses oficiais lá para São Pedro da Aldeia, cada um na sua aeronave, junto com o falecido comandante Marcondes, que foi o nosso primeiro comandante, vocês conheceram, que era um piloto de helicóptero, mas um líder. Ali ele ia liderar se fosse helicóptero, se fosse uma coluna de blindados, se fosse fuzileiro, a pessoa dele era fundamental naquele momento. E isso aconteceu. E a partir daí, a interação com a Força Aérea começou a andar de uma forma tal que... Então nós fizemos revo com eles foram ensinar pra gente. O Brigadeiro Rodrigo era do F5, o Brigadeiro Almeida, que agora está lá no Comai com Prep, ensinou a gente a fazer revo. O Brigadeiro Sérgio Bastos era do 16, ajudou a gente a fazer revo também. Tive com ele agora há pouco tempo, quando fui condecorado com o Mérito Santos Dumont, quando você também recebeu essa comenda. Então fica aqui um agradecimento, né, para a nossa Força Aérea, a gente ter participado com eles. E eu não sei se você puder amplificar alguma coisa, deve ter participado dos exercícios com a Força Aérea, destacar para eles os aspectos, eu sei que houve aspectos positivos que eles ressaltaram de empregar o nosso avião no exercício. A gente participa de muitas, né? Acho que o maior voo foi a Cruzex em 2018, né? Nós participamos pela primeira vez efetivamente voando a aeronave, né? Fazendo voos de ataque na trilha mista, junto com a A1 da FAB. Inclusive eu tive o prazer de voar no dia da Fotex lá, junto com o pessoal do F-16, com rádio e tudo mais. Mas a FAB, a Operação BVR nesse ano, a gente chamou a gente também, tinha. Então eu posso dizer que no nível esquadrões não existe mais divisão. A gente liga para eles, pede conselho, eles ligam para a gente já fez revo recebendo combustível deles, já fizemos revo passando para eles combustível também, do nosso Bud Store. Então essa parte, esse contato é muito próximo da gente com as unidades operativas da Força Aérea, todas elas, desde o 2º, 5º, até o grupo de caça, como eu falei, que é ali do lado. Às vezes a gente vai para Santa Cruz para ter aula teórica, né, conversar sobre certos assuntos, né, pegar experiência. E realmente no nível esquadrão a proximidade é muito grande, eu acho que vai continuar assim. Também tem muitos dos nossos pilotos, se não a maioria, passaram pela FAB em algum momento, fizemos muitos amigos, e eu acho que essa proximidade é muito saudável, né? É muito saudável para a gente, e eles não têm resistência nenhuma em passar o que eles conhecem para a gente. A gente já viu vários exemplos de unidades aéreas que trocam oficiais como forma de permanente aprendizado, né? A gente falou mais cedo sobre a troca de pilotos entre as unidades de helicópteros da FAB, da Exército, da Marinha. A minha pergunta é, nunca surgiu a possibilidade de manter um piloto da Marinha voando, por exemplo, F-5, enquanto trazer um piloto da FAB para voar A4? Isso alguma vez já se levantou como forma de multiplicar essa parceria? Nós já tivemos uma época, né, que nós tínhamos lá em São Pedro Aldeia pilotos da FAB, né, inclusive o Coronel Alfarone. O Alfarone era do AMX e o Alexandre do F5. Periodicamente nós mandamos pilotos nossos também lá para o 2º, 5º, né, fazer o curso lá. Logicamente que é interessante você ter esse intercâmbio de conhecimento, mas a gente julga que nesse momento é interessante que os nossos pilotos fiquem concentrados na nossa aeronave, mesmo porque a gente tem um contato muito próximo com os pilotos das outras forças, né? Então, como eu falei, hoje a gente tem um piloto nosso lá no 2º, 5º, ainda não é piloto da nossa aeronave, está fazendo um curso, mas no momento a gente está com um número de pilotos que está bem equilibrado com o número de aeronaves que a gente tem. Então, no momento eu vejo mais importante ele ficar no nosso esquadrão do que eu pegar um piloto meu e mandar por um F5. Entretanto, eu achei que era uma boa ideia.
o que ele falou aqui. Acho que a gente de repente podia pensar em alguma coisa para o futuro. Até porque voa trabalhar supersônico tipo. só de F-5. Isso seria um ganho para os pilotos do esquadrão. Assim, ele falou que estava tudo muito bom no nível dele. Mas assim, eu sou oficial general, eu sou almirante, no meu nível ali de 2, 3 estrelas, que é um pouco mais duro do que eu, a coisa está muito bem também. Eu citei aqui quantos oficiais generais para vocês que ensinaram a gente a fazer revo, que eu conheço, que eu lembro deles até hoje, entendeu? Assim, eu acho que isso é bem possível. Já que você deu a ideia, eu vou estudar um pouco o assunto, para ter que seja interessante. O Eduardo está um pouco preocupado aí, porque pode faltar piloto, mas assim, eu tenho 30 anos quase de aviação naval, eu nunca vi faltar piloto na Marinha. O pessoal sempre fala, vamos formar, vamos não sei o quê, vamos aumentar, mas eu nunca vi faltar piloto da Marinha. Agora o contrário eu já vi, sobrar. Agora então, só para concluir aqui então. Então eu acho que de repente vale a pena a gente dar uma verificada nisso. Agora, será que a gente vai mandar o cara para F5? Eu não sei, a Força Aérea tem algumas dificuldades lá também. Porque, vocês imaginam, né? É um esquadrão de primeira linha. E você tem jovens tenentes que se esforçam muito no curso, na academia, depois se esforçam lá em Natal. Ficam 3 anos, se não me engano, nos terceiros, querendo um dia voar a máquina. Aí, alguns nem conseguem ir. Acabam passando a carreira toda deles na aviação de caça sem ir para um avião de primeira linha. Então, não sei se a gente teria essa possibilidade. Mas, de repente, o A1, então, de repente, fazer uma complementação no A29 pode ser interessante para a gente, mesmo sendo um avião, né, turbo-hélice. De repente, a gente, ao invés de mandar alguém muito experiente, a gente ganha meia cara de experiência e ele termina de se lapidar ali. E a gente recebe um lá em São Pedro. Né? Esses 2 oficiais que nós citamos ali foram muito importantes para nós. Por quê? Eles iam ensinar para a gente aquilo que a gente não tinha como aprender sozinho, que era empregar o avião como uma arma. Né? O que eles não tinham como ensinar para a gente era como pousar a bordo. E isso a gente já tinha aprendido. Porque a gente teve alguns intercâmbios antes, o pessoal ensinou, estava São Paulo aí que dava para a gente pousar bem. Quando a gente aprendeu isso, e naquela época do São Paulo, a gente chegou a fazer pouso operando o sistema manual de ótico de pouso, né? Desligando o sistema principal. Pô, a maioria dos voos estava com 30, 40, 50 enganches. Então a turma estava... Quando você arreava o gancho para vir para o break, já vinha para o break com o gancho arreado, porque era chamar a bolinha e vir para o pouso direto. No máximo você pousava na segunda tentativa, porque o navio era muito bom e excelente. Então nessa época a gente optou pelo pessoal da Força Aérea para nos ajudar no emprego do armamento. E já que ia criar uma doutrina, como vocês falaram aqui hoje, você falou do REV não, do AVN, como a gente ia começar uma doutrina no Esquadrão Novo, poxa, vamos começar com o que? Vamos inventar a roda. A Força Aérea já faz ataque, já faz reconhecimento armado, apoio aéreo aproximado, com guia aéreo avançado, defesa aérea. Vamos começar fazendo como eles já fazem. E aí esse ciclo fechou com eles agora. Então eu vou conversar com ele depois aqui, ver se eu levo isso para cima. Talvez a gente consiga, coisas oficiais que eu já falei aqui, ele vai acabar se encontrando em alguns momentos, a gente conseguir de repente engrenar isso. Né? Porque eles também têm vontade de voar o nosso avião é muito bom também. Uma das primeiras coisas que eu penso quando eu vejo vocês é que vocês me soam como a unidade ideal de agressor. Vocês atuarem como a aeronave agressor contra a FAB, me parece ser um sabe quem adora o nosso avião? O pessoal do ensaio voo. Ah, é? Porque eles fazem aquele curso lá do ensaio voo, aí o F5 eles fazem, conhece o F5 de cima para baixo, de baixo para cima, conhece o A1 de cima para baixo, de baixo para cima. Aí eles sempre vão lá ver o nosso avião, porque é diferente, porque eles não conhecem, porque é um avião naval, não tem bizu, está com a marinha direta, eles não conhecem bem. Então você tem razão. Mas deixa eu fazer uma pergunta assim meio óbvia. Nós paramos de formar pilotos nos Estados Unidos para pouso a bordo, para catrapo, né? Os nossos pilotos da asa fixa, eles não têm, os novos, eles não têm essa capacidade, essa qualificação de pouso em porta-aviões, né? Isso nós paramos. Ou a gente continua mandando pilotos para lá. Aconteceu? Quando o São Paulo, a decisão foi pelo descomissionamento do São Paulo, a alta administração naval determinou que foi feito um estudo, né, visando a manutenção da cultura de asa fixa na Marinha. Então ali tinha uma série de ações que tinham que ser tomadas. Uma das coisas que foi estudada foi o seguinte: nós precisamos de quantos aviadores? Como vai ser o treinamento desses aviadores?
de quanto em quanto tempo nós vamos enviar. Então a decisão que foi tomada naquela ocasião foi que, naquele momento, a gente não precisava de mais nenhum, os que nós tinha como no curto prazo nós manobrarmos com ele. Então nós interrompemos o treinamento naquela ocasião. Mas no momento a gente teve uma decisão de fazer só o treinamento, abandonar o pouso a bordo, porque essa é a essência do piloto de marinha, né? do aviador naval. Então nunca houve isso. E nós estamos agora estudando ver como é que faz para retomar isso, né? Ver o momento ideal, ver a parte também de espaço orçamentário e para ele receber os aviões, ver como é que são as demandas. Porque aquela história, a gente tem que ter um número de aviadores, não só nos aviões, mas nos helicópteros também, que seja compatível com o número de aeronaves e, por conseguinte, com as horas disponíveis de voo. Porque você está numa unidade aérea que tem muita gente e tem pouca hora, isso é extremamente ruim. Todos os aviadores são muito competitivos entre si, eles gostam de voar, nem que seja sábado, domingo, final de semana, feriado. Então, se você tem pouca máquina e pouca hora de voo, é ruim para o clima organizacional. Tá? Mas assim, isso não desistimos, está previsto fazer um treinamento que só é feito nos Estados Unidos, os franceses fazem lá, que é caro, né? Mas é uma coisa que vai ser avaliada ponto a ponto no momento que surgir a necessidade. Estabelecer sua quantidade mínima de pilotos, quando chegar ao ponto que isso aí vai chegar nesse número, a gente vai se preparar para fazer o treinamento. Bom, pessoal, a gente tem 1h20 de entrevista já, hein? Só aproveitando o ensejo do intercâmbio, como é que ficou o intercâmbio do HA? Continua mantendo lá em Littleton um observer? Vamos por parte. Vamos lá. Peraí. Deixa o cara acabar de falar, senão a gente não consegue te ouvir. Vai. Intercâmbio a gente conseguiu retomar em 2019. Né, nós enviamos um oficial para a Marinha Inglesa em meio do ano. Ele está voltando agora no início de 2022, no ano de sepulcro. Nós não recebemos nenhum oficial da Royal Navy ainda, não por falta de desejo do esquadrão, mas por dificuldade da Royal Navy em mandar um oficial para cá. E aí, quando ano passado, eles não sinalizaram o motivo, eles sinalizaram que eles estavam tendo dificuldades em enviar o oficial para a Marinha do Brasil para fazer intercâmbio. Seja piloto ou observer, eles não tinham. Com o problema da pandemia, eles agora já sinalizaram, ainda não oficializaram, mas nós já temos uma sinalização do comandante da força de Wildcats. Eles não vão continuar nem com o intercâmbio do nosso oficial lá. Então esse oficial regressa e vamos ter mais um lapso de tempo sem oficial de intercâmbio na Royal Navy, mas o esquadrão continua aberto a receber oficiais da Royal Navy. Está previsto para o mês de setembro uma reunião de Estados Maiores em que esses detalhes serão acertados e nós vamos ter uma posição oficial da Royal Navy em relação a isso. A outra pergunta era sobre do simulador que era feito lá em Littleton, agora vocês estão fazendo no JLSP, né? Estávamos fazendo lá na Alemanha, né? Isso. E agora o português iniciou em maio desse ano um processo de atualização daquele simulador para a versão 95 Alpha, que é a mesma versão nossa, só que com o sonar, que é a aeronave portuguesa. Nós estamos em contato também, existe uma reunião de Estados Maiores também com a Marinha de Portugal para definir qual vai ser a participação da Marinha do Brasil nessa modernização, mas como o Almirante muito bem disse, né, por problemas de custo envolvido, que é muito elevado, de participação, possivelmente a Marinha vai optar por fazer o pagamento por horas de voo do simulador e não pagar a modernização do simulador e ganhar as horas no futuro. Então isso ainda também está sendo discutido, está sendo levado lá para a reunião do Estado Maior. Vai ser ainda esse ano, nós teremos uma posição formal tanto da Marinha de Portugal quanto da Marinha do Reino Unido em relação a esses dois assuntos. O intercâmbio tem que necessariamente ser com a Inglaterra? A Marinha do Brasil não pode fazer um intercâmbio com a Marinha de Portugal, por exemplo? Ainda teria o idioma como facilitador, por exemplo? O emprego tático da aeronave portuguesa é muito diferente do nosso emprego. O nosso emprego tático é muito mais próximo do emprego da Royal Navy. E a Marinha é, por um acaso, que tem mais proximidade com a nossa Marinha para esse tipo. É a Marinha original que deu origem à aeronave lá nos anos 70, então é mais, no nosso entendimento, mais proveitoso ser feito com a Royal Navy. Não, me refiro ao fato da negativa deles de continuidade.
Seria interessante. O português também não tem, porque os portugueses também estão com dificuldade de receber uma aeronave. Eles estão com uma aeronave Estão só. com dificuldade de qualificação também. Eles têm 5 aeronaves só no inventário deles, então o inventário deles também não é fácil. Nós temos contato com os pilotos portugueses. Eles perguntam muita coisa, né, para o Esquadrão HA. Eu tenho contato lá com o comandante do Esquadrão. Eles fazem muitas perguntas, detalhes pequenos, né, da parte técnica e da parte operativa. Então nós temos um intercâmbio de conhecimento, ele já existe. Só não existe um intercâmbio de pessoal, por falta até de capacidade deles. O esquadrão deles é bem menor que o nosso, em termos de oficiais, então eles têm as dificuldades. Em termos de capacidade também, o Lynx português ele é muito inferior ao nosso. Sim, né? sim. Ele é mais dedicado à luta submarina do que a gente é mais à superfície. Sim. Então, tem inclusive muitos equipamentos de sensores que nós temos, eles não têm. Ô, André, a grande, imensa, gigantesca, profunda, basilar questão é, após a aposentadoria do São Paulo, o que se está pensando dentro da Marinha sobre formas de substituir o navio, o aeródromo com catapulta? Eu sei que comprar pode ser impossível agora, porque não tem dinheiro, mas pensar é barato. A Marinha está ponderando sobre esse tema do futuro porta-aviões, navio aeródromo? O Pronai, ele existe, ele está ativo? Ou ele foi para a geladeira? Isso foi uma discussão que nós tivemos no ano de 2019 para 2020, da gestão do Almirante Wilkes. Né? O Almirante Wilkes estava ultimando, né, vocês devem ter visto o programa estratégico da Marinha 2040, o PEN 2040. E uma das coisas que ele discutiu bastante lá foi isso, né? Porque a Marinha estava alavancada em alguns programas, vocês sabem melhor do que eu que a nossa prioridade está voltada lá para o submarino, surgiu também as classes Tamandaré, mas ele foi convencido de que era importante, né, ter um navio com vocação para atividade aérea, com conversa corrida de proa a popa, que ele decidiu colocar no PEN como ENICAM, navio de controle de área marinha. Vocês podem procurar que está lá. Então, em função desse convencimento que foi feito em cima do Almirante Wilkes, e eu acho que tem até uma parcela nisso, porque eu abordei ele na peça da aviação naval 2020, aquela no meio da pandemia, lá não tinha nada. Eu cheguei lá e joguei um trabalho para ele, chefe, vou deixar com o seu Almirante Vasco, seu chefe, estava um estudo que foi feito aqui, na época do CEPEM, sobre navios de propósito múltiplo. E aí eu acho que ele refletiu e viu, porque isso é uma coisa que vai ampliar muito, né? Assim, navio com catapulta, aparelho de parada, eu não sei, é muita dificuldade e é muito caro. Você falou de compra, né? Não é só ter dinheiro. Tem algum navio desse à venda? Nenhum. Não está na prateleira, não tem fabricação também. O inglês que saiu por último aí, não tem nem. Hoje a única aeronave não nuclear, ou seja, o único navio não nuclear de capacidade de lançamento de aeronaves com catapulta e aparelho de parada é o catapulta não, ele usa o Skidjam. Não. Só o TAP 003. até ainda não está pronto. Sim. É diferente assim, de tempo de marinha. Lá está pronto daqui a 6 meses. Você concorda comigo que assim, o chinês está num viés bem diferente do nosso. Então realmente não, é uma coisa mais complicada que leva mais tempo. Agora, o fato de estar lá no PEN, do Almirante Wilkes, que estava bastante cético com relação a isso, ter sido convencido, né? Eu acho que a questão desse navio aqui, que foi comprado no meio de vida, ele foi comprado com 20 anos, tem que durar mais 20 anos. Então isso vai dar um tempo para a gente amadurecer a ideia, porque a tecnologia está crescendo muito rapidamente também, né? Vocês viram que esse navio aqui opera, por exemplo, aqueles converte planos, com limitações, mas opera. Vocês devem ter visto também aí que tem outros modelos de converte plano sendo lançados. Então, assim, a coisa está evoluindo. Tem a parte das aeronaves remotamente pilotadas. Eu acho que esse tempo que a gente ganhou do que nós chamamos no estudo de hiato, né, do conjugado aeronaval, tem o conjugado anfíbio. O conjugado aeronaval é o navio e o grupo aéreo embarcado dele. Isso não vai ser de todo ruim para a gente, porque a gente precisa de espaço orçamentário que eu espero que venha com o tempo. As tecnologias vão avançar, eu tenho certeza que isso vai vir com o tempo. Essas ideias vão amadurecer, né? Alguns colegas de nós também, que
são aviadores e que entendem do assunto, eles de repente vão prosseguir um pouco mais na carreira e poder chegar a pontos mais altos na Marinha, até para mesclar um pouco, né, que a Marinha ela tem que ter o submarino, a superfície, a aviação, a engenharia, ou seja, ela tem que ser multiplexada. Então eu acredito que isso vai na Padilha e Guilherme, isso naturalmente vai acontecer. Tá? E esse ato do conjugado anal que a gente está vivendo agora, que é fato, né, a gente tem os aviões para pousar no navio, mas não tem o navio. Em outra época a gente tinha o navio e não tinha os aviões. Isso aconteceu no Reino Unido, vocês veem na história deles aí, né, quando eles deram baixa lá nos Ark Royal, aqueles negócios, todos ficaram sem nada. Depois eles ficaram com aqueles navios, aí não tinha avião. Aí ficou esse navio pronto agora, os dois, né? E só agora chegou o F-35. Isso acontece com eles, né? Só com eles é de 4, 5 anos, o nosso talvez demore um pouquinho mais, né? Mas eu creio. E outra coisa também é o seguinte, né? A nossa marinha, o tamanho ideal para navio para a nossa marinha é esse aqui. Daqui até o São Paulo, 200 a 250 metros. Cabe no nosso dique, a gente consegue fazer manutenção, a gente consegue gente para colocar dentro. Já pensou um navio desse com 5 mil militares? Vai ser muito difícil para a gente guarnecer. Mas o São Paulo é 1.300, aqui são 500, 600, o Minas era 800, 900. Isso é o tamanho da nossa marinha. Né? Esse navio aqui, por exemplo, vocês estão vendo, estava conversando com eles ontem, tem uma grande probabilidade no futuro aí dele sair com um grupo aéreo aqui de 8 helicópteros. 4 helicópteros do esquadrão dele, 2 do helicóptero dele e 2 do Mafei. Né? É uma boa capacidade. Ele tem 6 esportes, 2 helicópteros pequenos, um helicóptero pequeno para pegar alguém na água, pegar um sobressalente, voltar. E os helicópteros grandes tem 2 anti-submarinos, 2 anti-superfície e 2 de emprego geral para transporte de tropa. É uma senhora operando de dia e de noite. É um Minas sem catapulta. Então eu acho que no futuro, esse Helican que o almirante Wilkes visualizou no PEN e que está mantido pelo almirante Garnier, ele vai evoluir com a tecnologia que a gente vai ter. A gente vai conseguir montar um grupo aéreo também com aeronaves remotamente pilotadas, sejam elas de asa fixa, ou de asa rotativa, ou lançadas por equipamentos como o Scanigo, ou que usem o próprio convés para decolar. E isso vai andar tão rápido que eu acho que ele tem condição de bolar, para quando esse navio estiver próximo do fim de vida, as duas coisas darem juntas. Coisa que nós não tivemos oportunidade de fazer na nossa história, por problemas políticos. A gente nunca conseguiu comprar um navio e um grupo aéreo ao mesmo tempo, de modo que um coubesse perfeitamente no outro. Né? Essa é a minha opinião. Legal para vocês. E como vocês sabem, no dia 23 de agosto foi o dia da aviação naval, que não é só São Pedro da Aldeia, são as outras unidades aéreas também. E a gente fez uma cerimônia lá em São Pedro da Aldeia interna por causa do Covid. Né? O almirante Wilkes esteve lá, o almirante Garnier esteve lá, ficou muito feliz, gostou de estar conosco lá. E naquela ocasião nós fizemos um lançamento da revista comemorativa aos 105 anos. Aí eu trouxe um exemplar, que eu ia pedir para o Gomes. E Val também, se puder ajudar aí, deixar cada um de vocês. Olha, nós fazemos um concurso de artigos e de fotos. Eu me surpreendi com a qualidade dos artigos. Aeronaves anfíbias em ambiente ribeirinho. Né? Eu não mandei ele fazer esse artigo, nem era comando da força, ele fez, participou do... Mas eu acho que é uma ideia excelente. Vocês que pensam nessas coisas, você imagina um avião anfíbio que pousa na água, pousa em terra também, mas pousa na água, sobe num flutuante, você amarra esse flutuante no Napaflu e você vai navegar a Amazônia toda com ele. São ideias como essa, está muito preliminar ainda, mas o capitão de fragata tem imediato. Que foi comandante do esquadrão de Manaus, ele viu a possibilidade disso, entendeu? Então tá aí, tem essas ideias, ele até faz um artigo no nível assim, mais alto, em termos de capacidades, e não entra na parte tática, como eu falei para vocês, de ser amarrado no Napaflu, levar, trazer. Mas assim, a qualidade é muito boa, tem muito material aí da parte de óxido noturna, porque os tenentes, a maioria deles é tenente e capitão de corvette. Até o Gomes, cadê o Gomes? O Gomes está trabalhando como assistente, devidamente emprestado aqui pelo Rivaldo, me ajudando bastante lá, instrutor de voo, lá no HI. O Gomes também fez um artigo que está publicado aí sobre, explica como é que está o carro, é bom para vocês que têm sempre essa curiosidade. Né? Fala-se muito também além do AVN, na parte do Scanigo, e artigos de fora da aviação naval, de engenheiro, de fuzileiro. Né? Então, umas ideias muito interessantes aí, espero que vocês façam bom uso aí
da matéria que está aí, tá? Obrigado. E estamos sempre à disposição de vocês. Almirante, obrigado pelo seu tempo, obrigado ao tempo de todos os comandantes. Os esquadrões estiveram aqui nessa oportunidade, em nome de todo o grupo aqui, eu queria agradecer a disponibilidade que vocês tiveram de vir aqui e bater esse papo aqui com a gente. Com certeza esclareceu tudo que a gente tinha de dúvida e mais uma vez o nosso muito obrigado. Obrigado, Padilha. Eu que agradeço. Obrigado.